Muito boa noite, pessoal. Hoje nós temos uma convidada ilustre, como a gente está anunciando essa semana aí no nosso Instagram, que é uma juíza de direito. E nós estamos muito honrados, né, com essa presença ilustre aqui. E nós estamos fazendo live aqui sobre perícia judicial. Por quê? Para quem sabe, está acontecendo a jornada perito em 72 horas, né? Se você ainda não está participando e tem interesse em conhecer essa área de atuação e saber como faturar na perícia judicial, ainda dá tempo de participar. Hoje foi liberada a aula 1, tá? Vão entrando, pessoal. E tá muito interessante o conteúdo, tá? Nós temos uma proposta aí para vocês de mostrar realmente como que vocês podem sair do zero ao faturamento na perícia judicial, tá? E uma das formas é você identificando os principais erros que os profissionais que desejam atuar nessa área eles cometem, tá? Então, na jornada, a gente mostra através de uma pirâmide todo o ciclo evolutivo que um perito passa nesse processo aí de que ele precisa, né, ingressar na perícia judicial. E realmente o conteúdo ele tá de muito valor, tá? E a gente tenta mostrar para vocês que vocês têm que, né, aguardar esse tempo evolutivo aí de vocês. Então, existe a etapa inicial, em que vocês são apenas um iniciante. Então, assistam, pessoal, tá muito interessante. Nosso convidado especial chegou hoje aqui. Temos uma convidada muito ilustre, que é a juíza de direito do TJ São Paulo. Aí, finalmente, seja bem-vinda, Vossa Excelência. Boa noite, tudo bom? Muito boa noite. É um prazer conhecê-la. Prazer Seja é meu. ao nosso Instagram. Então, pessoal, essa é a juíza de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ela vai falar aqui um pouco com a gente sobre perícias judiciais. Eu acredito que ninguém melhor para falar sobre um conteúdo como esse, de alto valor, né, como um juiz, que realmente entende como funciona o processo judicial. Inicialmente, eu gostaria que a juíza se apresentasse para nós, para a gente conhecer um pouco mais sobre você, né, o seu nome, onde que você atua. Se você quiser falar um pouco sobre a sua carreira, o que você estudou, né, os cursos que você fez aí, sinta-se à vontade. Obrigada. Bom, hoje eu sou juíza numa vara civil, né, em São Bernardo. Eu fiz direito e fiz jornalismo. Tenho especialização, duas especializações. Hoje eu estou fazendo mestrado. E gosto muito de estudar, então a gente acaba sempre estudando muito, lendo muito. Dá para perceber, né? Direito e jornalismo, gosto muito de estudar. Não sou como vocês, engenheiros, área de exatas, enfim, é o oposto. Então, sempre preciso muito de engenheiros ali técnicos nos processos, porque, enfim, não é a minha especialidade. Ainda que fosse, né? Ainda que o juiz tenha essa especialidade, ele sempre precisa de um perito nesses processos. Eu sou juíza desde 98, então já Nossa, faz um tempinho, tenho um certo tempo de carreira. Fui juiz em Santos, depois Peruíbe, Suzano, Votorantim, enfim, Guarulhos e Santo Amaro, que é em São Paulo, hoje São Bernardo. nossa, muito, muito legal. A gente está muito honrado mesmo. Nós da engenharia aqui, da arquitetura, enfim, não somente nós, todos os profissionais, a gente tem a sua profissão, realmente a gente respeita muito, sabe? É uma das profissões mais importantes aí do direito, né? Que decide ajudar a resolver causas e processos que envolvem a sociedade como um todo. Então, a gente se sente muito honrado por sua presença aqui com a gente. Obrigada. Agradeço o convite também. Muito legal. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre perícias judiciais. Eu vou iniciar, então. Tá. Sobre o perito judicial. O que você considera que é importante para ser um perito? Então, o perito, ele é um técnico.
né? Ou seja, ele é o que a gente considera realmente um técnico. Significa o quê? É alguém que vai trazer para o juiz aquela informação que ele não tem, né? Porque o juiz ele tem que decidir sempre com base no que está no processo, né? Ou seja, o que não está nos autos, para nós, juízes, não existe. Então, é como eu te falei, ainda, por exemplo, que eu tenha um juiz que seja médico, além de ser juiz, ou que seja engenheiro, né, antes de ser Sim. juiz, que seja arquiteto, não importa. Ele não pode decidir com base no conhecimento que ele tem. Por quê? Uhum. Porque tudo tem que estar ali no processo, né? Vamos supor, o juiz decide com base no conhecimento dele. A parte recorre, o desembargador não tem esse conhecimento. Então, não está ali no processo, né? Todo conhecimento tem que estar ali escrito. Então, sempre que se exige algo além, né, do documento, da testemunha, que é uma prova técnica, por isso que eu te falo, o perito é um técnico, o juiz precisa do quê? Desse profissional que vai analisar, né, todas essas questões desse ângulo que o juiz não tem e vai trazer para ele. Ainda que ele pudesse, da parte dele, analisar e falar, ah, eu entendi, existe um defeito aqui, né, nessa construção. Ele não pode fazer isso, porque ele vai ter que analisar de uma outra forma. O juiz não vai ele mesmo chegar lá e fazer um laudo técnico, ainda que ele pudesse fazer. Né? Porque ele vai perder a sua isenção, né, a sua imparcialidade. Então, ele sempre... O perito é como se ele fosse, assim, a gente chama em direito, longa-manos do juiz. Como se ele fosse a longa mão do juiz. Então, ele vai até lá e vai analisar as questões de uma forma que o juiz não pode. Então, o que é mais importante que qualquer coisa? Além de um conhecimento técnico muito grande que o perito tem que ter, ele tem que ser alguém de extrema confiança. O perito tem que ser alguém extremamente imparcial e que o juiz saiba que ele pode confiar. Então, tem que se estabelecer essa relação de confiança. Sim, muito, muito legal. Muito interessante isso. Excelência, em relação ao processo judicial, que, né, com certeza deve ser uma coisa básica para você, mas muito dos que estão assistindo e que vão assistir esse vídeo não entendem muito como que funciona o processo judicial. Você poderia nos explicar, fazer um resumo brevemente, porque a gente sabe que é muito extenso, sobre como que funciona mais ou menos? Então, é assim, uma pessoa tem um direito que foi desrespeitado, né? Seja o direito que for. O que acontece? Ela vai, procura um advogado, geralmente. Tem alguns casos em que ela até pode entrar por ela mesma, né? Que são aqueles casos do juizado especial civil, que envolve pouco valor, mas esses casos nem vai caber perícia. Então, acho que no caso de vocês não vai interessar tanto, porque no juizado especial civil não cabe essa prova técnica. Então, geralmente, ela vai procurar um advogado, e o advogado vai fazer o quê? Ele é um técnico também, outro tipo de técnico, é um técnico no direito. Então, ele vai colocar isso no papel, nos termos jurídicos, e vai fazer o pedido. Ele vai fazer o quê? Ele vai esclarecer o que aconteceu e vai fazer para o juiz o pedido que vai restabelecer aquela situação, né? Aquele direito que a parte entende que tem. Às vezes ela não tem, mas ela entende que tem. Né? Sim. Depois que chega essa petição até o juiz, essa petição é o que a gente chama de petição inicial. Então, isso é distribuído, é uma ação que é O distribuída. advogado faz a petição, né? Isso. Aí isso chega no fórum, vamos supor que é um fórum que tem mais de uma ação. É feita uma distribuição, é como se fosse um sorteio, vamos dizer assim. Isso é sorteado para ver em que juiz isso vai cair. Porque a parte não pode escolher para qual juiz vai. Né? Ah, eu vou mais para a cara desse juiz, então eu quero que essa petição caia na primeira vara civil. Não. Tem todo um cuidado para que isso não haja esse direcionamento. Então, é como se tivesse um sorteio, essa petição cai para alguma das varas, depois que ela foi para essa vara, tem uma análise para ver se está em ordem, se todos os requisitos da lei estão em ordem. Se estiver em ordem, o que acontece? O juiz vai dar uma decisão, que é como se ele falasse, olha, vamos prosseguir? Vamos. E a partir daí é o que a gente chama de citação, que é o quê? É você chamar a outra parte para o processo. Toda ação, todo processo tem pelo menos duas partes, né? Que é o autor e aquela pessoa que desrespeitou, vamos dizer assim, o direito do autor. Né? Quando a gente está tratando de direito civil. Aí vai ou uma carta, ou um oficial de justiça, vai até essa pessoa e fala, olha, tem essa ação contra você. Vamos se defender? Aí a pessoa vai se defender como? Através de um advogado. Ela vai
procura um advogado e o advogado faz uma defesa. Vê essa defesa. O que acontece? O autor, então, toma ciência dessa defesa e vai falar sobre ela. Sim. Certo? Isso vem, então, para o juiz e o juiz vai analisar o quê a partir daí? Que prova que precisa ser feita? Às vezes não precisa de prova nenhuma. Vamos supor que é uma ação de cobrança. O autor já juntou lá todas as provas necessárias. O réu não trouxe nada, não provou que pagou. O juiz já decide. Vamos supor que não, né? Chegando aí na área de vocês. A pessoa me diz, olha, eu comprei um apartamento e tá com problema de defeito de construção. Eu quero que a construtora resolva. Vem a construtora e fala, não tem nada disso, eu entreguei em ordem. A pessoa é que não soube usar direito o imóvel, isso foi posterior. Isso vai depender do quê? De uma prova pericial. Aí o juiz, nesse momento, ele faz o que a gente chama de saneador e vai estabelecer quais as provas necessárias. Às vezes é necessário que eu ouvir testemunha. Olha, não, eu chamei um pedreiro, né? Eu chamei um engenheiro, um arquiteto que já fez obras aqui várias vezes. Ou às vezes a pessoa fez já uma reforma, reclama, fala que não está bom. Eu precisei de outro profissional que arrumou. Eu vou ter que ouvir o quê? Eu preciso da prova testemunhal, esse outro profissional que arrumou, e também, muitas vezes, de uma prova pericial. Vai um profissional ali que vai analisar. Todas as partes, além desse perito judicial, elas podem ter o que a gente chama de assistente técnico, que é aquela pessoa, um perito também, técnico, mas que é contratado pela parte. E ele vai falar do quê? Do laudo, que a gente chama, né? Que é esse parecer que o perito, que o juiz nomeou, vai trazer. E aí cada um dos técnicos que a parte nomeou vai falar sobre esse laudo. E o juiz, com base nesses três, vai formar o convencimento dele. Né? Aí, depois disso, o que acontece? As duas partes vão falar sobre essas provas todas e o juiz vai sentenciar. Basicamente é isso. Aí depois cabe recurso, vai para o tribunal, enfim. Mas isso é o processo mais básico na área civil. O que é importante para provar, né, o processo, né, é uma das coisas mais importantes do processo judicial, né? Seria os indícios que realmente ocorreu, e isso pode ser obtido de várias formas, né? Que o perito, ele também pode contribuir com isso, né? Durante a vistoria, por exemplo, imóvel que está com patologias e ele vai lá, está registrando através de fotografias. Então, existem várias maneiras. Muito interessante essa sua abordagem sobre o processo judicial. Esclareceu muita coisa aqui pra gente. Em relação às habilidades que você considera que o perito ele deve ter? Essenciais. Então, primeiro é o conhecimento técnico. É fundamental. Né? Dependendo da área, né? Então, por exemplo, um engenheiro vai ter que ter esse conhecimento. E aí tem diversas áreas diferentes, né? Que você pode precisar. Às vezes tem uma engenharia elétrica, às vezes tem engenharia civil. Então tem que ser um profissional especialista naquela área. Medicina, por exemplo, é extremamente vasto. Né? Muitas vezes você precisa de um profissional especialista naquela área. E às vezes é difícil achar. Nós temos muitas vezes perícias que é muito difícil achar um profissional que especialista naquela área que possa fazer aquela perícia. Além disso, tem que ser alguém que consiga colocar isso no papel. Muitas vezes isso é difícil. Né? Porque não é porque a pessoa sabe muito que ela consegue ser clara e trazer aquilo que o juiz precisa. Às vezes tem laudos que são incompreensíveis. Na hora de colocar no papel, usa termos assim, muito, talvez para alguém da área, sejam claros, mas para nós não. Então, muitas vezes é interessante que faça um curso, né? Alguma coisa sobre como fazer as perícias judiciais. E, além disso, aquilo que eu te falei, tem que ser extremamente de confiança, imparcial, isento, não pode ter contato com as partes, né? Vai ter contato com uma parte, com outra parte, ficar conversando com os assistentes técnicos, porque é aquela história da mulher de César, né? Não basta ser honesta, tem que parecer honesto.
Sim, sim. Muito interessante essa abordagem do laudo técnico, né? Que não importa quanto conhecimento técnico você possui, o importante é você saber como realmente você apresentar no laudo, você colocar Sim, as informações, porque às vezes o profissional colocar muitas palavras técnicas, muitas, né, palavras formais, quer deixar. Existem dois problemas, ou a pessoa ela é muito extremista, quer fazer um laudo muito cheio de coisa, ou é muito básico e não coloca o sim. suficiente. Então é importante, né, você saber essa balança, né? Sobre erros do laudo técnico, já que você comentou sobre isso, o que você considera assim que são os principais erros? Ou seria isso mesmo? É isso. Para o juiz, o que é importante? Eu preciso clareza e uma conclusão. Né? Então, muitas vezes, os peritos, se tem alguma dúvida, vai conversar com o juiz. Acontece muito, por exemplo, com os peritos que trabalham comigo, de ir até lá e falar, olha, excelência, eu estou com esse problema, né? Eu não estou conseguindo chegar a uma conclusão por isso, isso e isso. Eu preciso desse documento que a parte não me traz, eu preciso entrar em tal lugar e não está dando certo. Ou às vezes ele fala, excelência, o que exatamente a senhora precisa? Às vezes o perito não está entendendo muito bem qual é a questão, né? Às vezes o juiz não é também muito claro. Pode Sim. acontecer. Às vezes o que eu preciso saber, eu não estou conseguindo traduzir para a linguagem técnica, né? Do perito. São linguagens diferentes e é normal, pode acontecer. Não é? Da Sim. mesma forma que às vezes eu não entendo o perito, pode ser que o perito não está entendendo aquela linguagem jurídica que é diferente. São linguagens, às vezes não está falando inglês ou está falando francês. Ninguém se compreende. Então a gente tem que ter também essa, vamos dizer assim, essa humildade de entender que às vezes quem não está sendo claro somos nós. Então isso é importante, né? Que haja essa comunicação. E o que também às vezes acontece muito? Isso, né? O perito às vezes fala e não traz uma conclusão. E às vezes o laudo é muito extenso. Não tem coisa pior para o juiz do que aquele processo enorme. É muito difícil, porque a gente já trabalha com muita coisa. São muitos processos. É impressionante, vocês não fazem ideia, ou talvez façam, não sei como é que é na área de vocês, do quanto um juiz tem que ler, o quanto é cansativo. Então, para nós, quanto mais simples, direto, racional, desde que traga, lógico, todas as informações, não precisa ter 100 páginas né? Não, né? Se Muito tiver interessante. 15 e for bem claro, responder os quesitos, está ótimo. Sim. Eu acho que esses são os maiores problemas, na verdade. Muito, muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar, inclusive, sobre isso, né? Porque tem profissional que realmente é muito perfeccionista e, né? E uma coisa muito importante é a cautela, né? Ao executar esse tipo de trabalho. Você saber exatamente aonde você está andando, onde você está pisando e, né? Se precisar conversar com o magistrado e que muita gente tem medo de falar com o juiz. Isso eu acredito Verdade. o pessoal que tá vendo esse vídeo vai se identificar, porque realmente, muitas vezes o juiz ele é um pouco inacessível também, né? E é devido ao trabalho que ele tem, essas coisas. Por isso que é muito importante o perito ele ter uma instrução de como realmente fazer os laudos e não se precipitar. Se você não sabe o conteúdo, se você não sabe o que está fazendo, porque o processo judicial, ele envolve uma coisa muito importante, que é a sociedade, né? A gente não está brincando de profissão, né? A gente está realmente decidindo causas que realmente influenciam na vida das pessoas. Então, alguma pessoa precisa de justiça, né? Um Verdade. inocente precisa provar que ele é inocente. E isso é muito importante a gente estar atento. Em É a relação... vida de alguém que está ali, né? A vida da pessoa fica suspensa. Então é muito interessante quando, por exemplo, o perito entende realmente qual que é a controvérsia ali, né? Sobre o que as pessoas estão discutindo. E aí ele resume, olha, qual que é o problema aqui? É uma obra, né? É um pilar que alguém está alegando que está fora do lugar. Então o autor fala que o pilar está, sei lá, que é um pilar que é a sustentação, né, Sim, desse prédio que está fora do lugar e a réu alega que não. E aí ele coloca assim a parte técnica, porque vão ter assistentes técnicos que vão analisar, mas em seguida ele esclarece para quem não é técnico, porque às vezes o perito esquece que quem vai julgar não é uma pessoa técnica. Então ele tem que colocar assim a parte técnica, porque afinal de contas os assistentes técnicos
também vão analisar aquilo. Eu entendo que para ele é importante mostrar que ele domina, né, todo aquele conhecimento, mas depois traduzir para uma linguagem de quem não é técnico. Isso é o principal. Muito interessante. Em relação a honorários judiciais, o que você considera os honorários bem feitos? O que seria? Honorário é o preço, né? Vamos dizer assim. É quanto o trabalho vale. Essa é uma questão muito delicada e muito, vamos dizer assim, controversa. Porque não existe uma, vamos dizer assim, tem a tabela, né, do IBAP, mas que é uma tabela que não vincula, vamos dizer assim. Então é muito complicado. Por quê? Porque eu acho muito complicado eu colocar preço num trabalho que não é o meu. Né? Ninguém melhor do que o perito para saber o quanto ele trabalhou, o quanto foi difícil ali. Por outro lado, às vezes você tem um processo que é muito simples e a perícia acaba sendo mais cara do que o que vale ali o direito envolvido. Então as partes questionam muito isso. Poxa, mas vale R$ 2.000 e sua perícia vai custar 3.000, por exemplo. Então, resolvam-se sem a perícia. Não é? Vocês estão dificultando a situação aqui do processo e o trabalho do perito é um trabalho que é caro. Uma perícia nunca é barata, vamos dizer assim, porque é um profissional que vai levar um tempo, vai demandar um tempo. Então, é muito complicado. O que eu, por exemplo, costumo fazer é, eu sempre determino que o perito traga quanto, né, são as horas ali. Se a parte questiona, o que eu faço é parcelar. E o perito começa o trabalho depois que a parte paga, porque também, se deixar começar o trabalho para pagar depois, esquece. Depois que o perito já fez o trabalho, se a parte não conseguiu que a perícia seja no sentido que ela espera, ela não vai pagar. E se for também no sentido que ela espera, nem assim às vezes a gente consegue. Porque é difícil, às vezes a pessoa não tem dinheiro, às vezes acha que já está aqui a perícia, eu não preciso mais pagar, porque já que eu ganhei, a outra parte que pague, e aí a outra parte perdeu, aí que não vai querer pagar mesmo. Então é muito delicado. Eu acho que o judiciário tem que trabalhar para que o profissional seja pago. É uma questão até de credibilidade do judiciário. Então eu acho muito delicado. Não existe assim uma tabela. Assim como para o dano moral não tem uma tabela, deveria haver. Eu acho que tinha que estar na lei. Né? Certinho. Assim como tem o salário de um, de outro, olha, é tanto. Né? Uma perícia para avaliar um imóvel é X. Porque aí o que acontece? Qual que é o problema que nós temos? Aí vou ser bem sincera, estamos só nós duas conversando aqui, né? Não tem ninguém ouvindo, posso ser sincera. Nós temos um problema enorme que é a questão da assistência judiciária gratuita. Nós temos muitos casos em que a parte não tem dinheiro, não tem condição de pagar, né? O Estado que fornece o advogado, a pessoa não paga as custas judiciais, e nesses casos o Estado paga o perito, mas geralmente é um valor baixo. Então os peritos concordam em fazer essa assistência judiciária gratuita, mas aí nos outros casos há uma certa compensação. Eu vou fazer então outros casos em que eu vou receber, não que ele cobre mais por esses casos, mas ele faz um caso de assistência judiciária gratuita, aí ele faz um caso que não é assistência judiciária gratuita. Não dá para o juiz só nomear um perito, o mesmo perito para fazer assistência judiciária gratuita, porque ele vai ganhar muito pouco ali. O Estado paga pouco. Então você tem que balancear aqui e ali, porque senão o perito nunca vai receber o suficiente. Então o problema dos honorários não é nem os casos pagos pelas pessoas, eu acredito, que têm condição de pagar. São os casos da assistência judiciária gratuita, que o Estado paga muito pouco. Então, por exemplo, você tem casos de uso capião, que o uso capião é uma perícia caríssima, porque tem que ir lá, tem que fazer toda uma medição. E as pessoas que geralmente entram com pedido de uso capião não têm condição, né? São pessoas que não conseguiram comprar uma casa, né? Que estão ali exercendo uma posse. É sempre assistência judiciária gratuita. É um problema enorme. Porque, às vezes, tem um perito que fala, doutora, eu vou ter que pagar do meu bolso para fazer essa perícia.
Então, eu acho que o maior problema das perícias ainda é essa questão do quanto o Estado paga. E com isso a gente não tem o que fazer. Né? Sim, Teria que ser negociado com o Estado. por outro lado, os honorários da justiça gratuita, eles são tabelados, né? Então, Porém, eles só são... que é uma tabela baixa. Né? Uma coisa boa desses honorários é que é uma forma do juiz ele conhecer o trabalho do perito judicial, né? Se ele não está disponível para perícias pequenas, ele não vai estar preparado para perícia grande, né? Sim. Então, isso, né, pelo menos é o que a gente sabe, é que a justiça gratuita, ela abre portas mesmo para Exato. a perícia. E também, como o juiz precisa de peritos para a gratuidade, o perito que faz a assistência judiciária gratuita, com certeza o juiz vai nomear para os outros casos, porque se estabelece uma relação até de, ufa, conseguir um perito que faça, porque às vezes tem locais que os peritos falam, não vamos mais fazer, porque são tantos casos de gratuidade, que quando o juiz encontra um perito que não reclama de fazer esses casos de assistência judiciária gratuita, é o perito que ele vai nomear para tudo. E aí, às vezes, outros peritos reclamam, entendeu? Por que só esse perito é nomeado? Porque ele é o santo que faz os casos que ninguém quer fazer. Muito legal essa abordagem. Então, como ganhar a confiança do magistrado? Ah, eu tenho que ser legal? Não, você tem que cumprir a tua competência, né? Legal é o básico, o respeito é o básico que a gente tem que cumprir a competência. Você pode fazer justiça gratuita, né? Eu costumo falar que é uma escadinha, né? Ninguém começa no topo e de repente, até para doutora que chegou na magistratura, teve que estudar muito, muito. Claro. Dos estudos e tal. A perícia judicial ela é muito mais fácil, óbvio, comparado com uma faculdade, com magistratura, né? Muito mais fácil. Porém, você tem também um processo, um início para passar aí. E eu acho, sinceramente, não me entenda mal, Pode falar. mas no país que a gente vive, com as dificuldades que tem, não é? Se cada um de nós puder dar uma parcela também de contribuição, e tanta gente que realmente não tem condição, precisa da perícia. Acho que mesmo o perito que já está bem, que está lá no topo, às vezes não custa fazer um pouco de gratuidade de justiça para ajudar essas pessoas que não têm condição de pagar. Eu fiz uma faculdade pública, eu fiquei muito tempo trabalhando, né, com a justiça gratuita para tentar retribuir um pouco. Então, eu acho que também é uma forma de contribuir um pouco, né, com o país, com as pessoas, enfim. E você recebe, né? E realmente, na justiça gratuita, pessoal, para engenharia, você recebe, assim, em média, uns R$ 400, tá? Eu acho que R$ 400 não é pouco em um laudo. Agora, se você não recebesse nada, entenderam? Então, vai lá, analisa o processo, vê se ele realmente é complexo, como, né? Se realmente é plausível se você realmente sabe, né, fazer. E eu acho que vale a pena, sim. É, vale muito a pena porque você consegue essa confiança do juiz. E ter essa confiança do juiz é uma das coisas mais importantes, tá? Vocês têm que dar valor quando vocês conseguirem ter a confiança do magistrado. Por que que isso é importante? Porque realmente tem pessoas hoje que vivem só com a perícia. Tem muita gente que usa uma renda extra. A gente está falando sobre dinheiro, sobre faturar, porque nós dependemos disso para viver. Né? É importante você. Mas assim, pessoal, se tem uma área de atuação que realmente ela pode te conceder muitos benefícios, você tem uma maior liberdade, tá? Não é aquela coisa. Você ficar restrito ao que o novo Código do Processo Civil, as suas atribuições como perito. Porém, não é uma coisa que você fica das 7 horas até 6 horas da tarde lá. Não é como um projeto de engenharia que você pega, você tem que atender o seu cliente e você tem que negociar com ele, ficar horas e horas tentando. Depois que você consegue a confiança no magistrado, a coisa anda. Então é isso que vocês entenderem. Se vocês começarem já desde o início, não vai dar certo. Pessoal, se vocês chegaram até aqui, tem um curso superior, entenderam? Não é difícil, é totalmente possível, é plausível. A gente está falando aqui com uma juíza, certo? Então você só tem que entender qual que é o processo que eu tenho que fazer. Eu preciso obter a confiança do juiz. Eu não consigo ter contato com o juiz.
mas você tentou quantas vezes? Então, eu acho que é isso, porque quando a coisa dá certo, ela anda. Nada na É vida vem. verdade. É isso mesmo. E, na verdade, o que que acontece? O juiz só quer que o processo ande bem, né? Que ele Sim, tenha aquela prova, que seja um profissional em que ele possa confiar, né? Que tenha o conhecimento técnico e traga aquilo. E a partir do momento que ele perceber que o perito é bom, que ele traz o laudo, que ele traz no prazo, né? Porque às vezes o problema também é esse, né? Ele quer que o processo, gente, o juiz quer encerrar o processo. A gente tem aquele monte de processo que você e às vezes está pendendo da perícia, né? E não vem. E o perito pede mais prazo, o perito pede mais prazo. O perito que só fica pedindo prazo é um que o juiz já vai anotar o nome ali no fim da lista. sim, Eu, todo perito que vem conversar comigo, eu dou uma oportunidade, porque eu sei que é difícil, que as pessoas precisam de oportunidade. Então, eu dou. A pessoa entregou o laudo direitinho, fez bem, e aí é assim, eu já converso com o pessoal lá do meu cartório. Dá uma perícia mais simples e uma mais complicada, para também não ficar sempre aquele perito com as perícias mais complexas. Agora, tem perito, por exemplo, que é muito careiro, né? Quer fazer uma avaliação de imóvel e 10 mil reais na avaliação de imóvel. Aí o que, que acontece? Gera problema para gente. sim. Por quê? Porque a parte vai questionar, outra parte vai questionar, vai entrar com agravo de instrumento, entendeu? Vai Sim. recorrer. O meu problema, se a parte concordasse em pagar e falar, é justo, eu vou pagar os 10 mil reais para o perito, porque ele está justificando lá que ele vai levar 100 horas para fazer a avaliação desse imóvel, tudo E bem, conseguir mas a parte não provar, concorda, entendeu? E aí, sim. para nós, é um problema, porque o processo não anda. Vai para o tribunal vai rever isso. Então, quer dizer, a gente tem que ser prático, né? Você tem que sim, você avalia o seu trabalho, mas tem que avaliar de uma forma justa. Não adianta, né? As pessoas também tá todo mundo numa situação complicada, enfim. Então, essa é a questão. Para nós é o quê? Praticidade, né? Que o processo vá para frente. Essa é a questão às vezes do perito, que às vezes o perito não entende por que aquele perito tá sempre ali. Por quê? Ah, ele leva chocolate pro cartório. Tem um perito que faz isso, leva balinha. Não é por isso. O cartório gosta de balinha, lógico. Né? Tem perito que é simpático. Olha a técnica. Tem um perito que é mais velhinho, que é muito fofinho. Ele sempre leva cartão com as balinhas pro cartório. O cartório fica todo felizinho, que ganha bala. Mas não é porque ele leva bala que ele é o perito nomeado. É por quê? Porque ele faz um bom laudo, né? Cobra um valor que é justo e entrega rápido. Então, Muito vai para legal. frente, entendeu? Desenrola. E essa visão é muito legal, porque tem pessoas que se vitimizam demais e acham que o problema é só com ela. Mas você tem que parar de mesmo e entender que cada ser humano tem um problema diferente. O mundo não vai parar. Então, assim, principalmente no processo judicial, você está ali para contribuir com a justiça. Então, mostre que você é capaz, né? Faça por merecer, né? O que precisa ser feito, o processo, como vocês ouviram a doutora falar, o processo precisa andar, é isso. Precisa de alguém que dê confiança, que não fique enrolando, certo? Por exemplo, Exato. honorários. Você recebe, em média, uns 3, 4 mil por laudo, tá? Isso. Agora, se você comprovar o seu trabalho certinho, se você for uma pessoa competente, realmente pode surgir muitos trabalhos para você. Agora, vamos supor que todo o trabalho que você faz, você eleva o honorário lá em cima. Aí já não deu certo, porque você também não aceita, você não baixa a guarda. O que vai acontecer? Né? Eu acredito isso. Quanto mais você recusa, você meio que cria a sua reputação, Sim. né? E essa parte de reputação também no tribunal, isso conta muito. Então, Sim. se você, como vocês ouviram a doutora falar, se você já começa sempre recusando, justiça é gratuita, não, eu só quero o melhor, eu só quero. Não é assim, pessoal. Não é assim mesmo. Entenderam? Vocês têm que aprender o processo evolutivo de vocês. Qual que é o processo evolutivo de vocês agora? Eu quero ser perito. Então vocês têm que estudar perícia judicial. Vocês entendem sobre perícia judicial? Porque o magistrado ele não vai colocar confiança nele numa pessoa que não conhece perícia. Ele não tem tempo para isso, para explicar, não é, doutora? Eu vou, Exato. vou prazo, bem. Ele não tem tempo, ele já tem os problemas dele. É muito trabalho para fazer. Então é isso é muito importante, esse pensamento nosso, assim, que pra gente facilitar a vida. E o perito, ele tem que ter uma segurança e uma confiança no trabalho dele.
Porque vai ter pressão, né? Quem trabalha com isso sabe, muitas vezes o assistente técnico da parte tem parte, às vezes grandes empresas, grandes construtoras, grandes litigantes, né, que são aquelas pessoas que estão sempre tendo ação contra ou entrando com ação, que já tem os profissionais que estão acostumados. Às vezes o próprio advogado pressiona o perito e às vezes até o assistente técnico, mais o advogado. Porque eu acho que o profissional, ele não faz muito isso com outro profissional, pelo menos é o que eu percebo, né, ali. Mas eu já tive peritos que me falaram, doutora, a senhora não acredita o que o advogado da parte fez. De ficar em cima, de querer dar palpite no laudo, de forçar a situação. Às vezes até insinuar de dar dinheiro para o perito, que é crime. Então o perito tem que ser firme. E perito de confiança, ele chega e fala, doutora, aconteceu isso, isso, isso. E às vezes, se chegar a acontecer, tem que ir na delegacia e noticiar, porque isso é corrupção. Né? O perito ali está trabalhando como um profissional auxiliar da justiça, então é muito sério. Então, às vezes, o perito inexperiente, que não tem tanta confiança, ele fica assustado. Né? Nossa, Ele não quer mais trabalhar com isso, porque ele fala, né? Ele pode ceder alguma pressão de alguma forma que não é legal. Então, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Sabe, às vezes quer fazer só, não, vem aqui, vamos estar só nós dois, porque eu vou te mostrar aqui a obra nesse momento. Não, tem que estar sempre as duas partes. Tem que ser na hora que foi marcado. Às vezes é uma arapuca ali, uma armadilha, que a pessoa que não tem tanta experiência nem percebe. nossa, é realmente muito importante isso que você acabou de falar sobre confiança. E isso, muitos cursos por aí, eles não falam, eles não preparam o profissional para realmente, eu acho que é um dos aspectos mais importantes, é a confiança no processo judicial, em você mesmo, no seu trabalho. Então, simplesmente assim, você estudou para aquilo, você sabe o que você tem confiança para fazer. Então, defenda aquilo, comprove, né? Tem embasamento para comprovar aquilo. Porque realmente, qual que é o objetivo das outras partes? É mostrar que você está errado. Exato. Porque elas estão ali para defender o interesse da parte dela. Agora, se você tem convicção que seu trabalho é correto, simples. Então, assim, a confiança não é algo que vai surgir. Eu preciso estabelecer minha confiança. Não. Se você realmente sabe que você é um bom profissional, isso é algo natural. Isso não é algo que vocês têm que ter medo. É algo natural. Eu sei que eu. E ponto. Né? E com o tempo, né, você vai ficando cada vez mais confiante. Primeiro laudo é mais difícil, não é? O segundo, terceiro. Certeza, com certeza. E essa parte de justiça, de você ser uma pessoa honesta, pessoa justa, isso também vai refletir também no processo judicial, né? No trabalho como perito. Porque é imprescindível que você seja uma pessoa justa, que você não coloque informações ali inverídicas, incoerentes. E eu acredito que é uma das habilidades aí que o perito deve ter confiança, ser uma pessoa honesta. Verdade. E uma coisa que eu acho também que tem que sempre ter em mente é que assim, você vai estar no meio de uma briga judicial, né? Então você tem que prestar atenção nisso e não entrar nisso. Muitas vezes vão ter ali, porque o que acontece? O juiz nomeia o perito. Cada parte vai trazer perguntas, que são os quesitos que a gente chama. Às vezes tem pergunta ali que não tem nenhum sentido, que não são perguntas técnicas. Então, muitas vezes o perito coloca ali, essa pergunta não é técnica, não é da minha área. Às vezes o perito fica tão nervoso e tão ansioso para agradar o juiz que ele tenta responder perguntas que, coitado, são perguntas jurídicas, são questões que não fazem sentido ele tentar responder. Ele perde um tempo, às vezes, desnecessário, fica nervoso, se estressa. E não é o caso. Porque às vezes o advogado quer mesmo induzir o perito em erro. Às vezes o perito fez o laudo dele, está perfeito. E o advogado quer o quê? Quer brigar. Porque ele não gostou do jeito que o laudo está. Ele quer convencer o perito de que a conclusão que o perito chegou está errada. Ele não tem que convencer o perito. Né? O perito é o profissional técnico que vai ter a conclusão dele acabou. Não é papel do advogado convencer. Na verdade, eu corto. Porque eu acho que quem tem que ir contra o laudo é o assistente técnico. O advogado não é técnico. Começa daí. Mas, às vezes, tem alguns juízes que o que acontece? O advogado rebate, o juiz manda para o perito. Aí o perito fala, aí vai para o advogado. Aí vai virando uma briga no processo que não leva a lugar nenhum. Então, o perito também, às vezes, tem que tomar cuidado com isso, sabe? O perito ali é como se fosse o juiz técnico da causa.
Então, Uhum. você ali tem que manter a sua autoridade. Sabe? Olha, é isso. Remeto-me ao que eu já falei. É isso, eu não tenho como saber. É isso que eu entendo. Né? Eu já expliquei. E acabou. Então, isso é importante. Quando você tem confiança, e aí você passa isso para o juiz. E o juiz vai Interessante. entender, ele já respondeu, é isso, acabou. Eu posso confiar e decidir com base nisso. É isso que a gente precisa. Muito interessante, né? Você ter a sua opinião, você não ser uma pessoa influenciável. Isso é importante não só na perícia judicial, como no mundo que a gente vive. Você não pode ser Maria vai com as outras. Você tem que ter tua opinião. O que que você acredita, né? Qual que é a sua... Exato. Ah, Alguém colocou que perito é o falou VAR. aí. É isso mesmo, né? O perito é o VAR. Não se para no meio do caminho, porque realmente no meio do caminho tem pessoas de tudo que é tipo de jeito, opinião, jeito. Você tem que decidir qual o caminho que você quer andar. Isso é muito interessante. Essa abordagem dos quesitos sociais também, que o perito ele não é obrigado a responder todos os tipos de quesitos, né, doutora? A pessoa que for querer ser perito, ela tem que entender que é um trabalho muito diferente do trabalho que ela faz, às vezes, como engenheira trabalhando em outras áreas. Ali você está, é o que eu falei, está no meio de uma briga. São pessoas que estão, a vida delas está suspensa dependendo da solução daquele processo. Então você vai ter que o quê? Ter calma, né? Ter muita calma, analisar aquilo com total isenção e imparcialidade no meio de uma guerra. Nós, Sim, juízes, nós nos preparamos para isso. Um técnico, um perito, muitas vezes não. Então ele vai ter que respirar, fazer um pouco de meditação, muitas vezes, e falar: isso não me atinge, advogados briguem, isso não tem a ver comigo, né? Que eu sou o técnico, e às vezes pedir ajuda para o juiz. Quantas vezes o perito não vai ali? E o problema é esse: às vezes o juiz está com tanta coisa, está tão sobrecarregado, que nem sempre ele vai ter, naquele momento, atender. Mas quando o juiz te nomeou, é diferente de quando você vai pedir uma nomeação e vai se apresentar. Ali o juiz já te nomeou. Você é o perito daquela causa. O juiz precisa do seu laudo, então ele vai te ouvir. Né? Se o juiz naquele momento não te ouviu, conversa com o diretor. Né? Porque tem juiz que às vezes não é nem por mal, mas ele está tão atribulado com tanta coisa que o que ele menos quer é que leve algum problema para ele. Mas alguém vai te ouvir. Ou o sim, assistente do juiz, ou o escrevente, ou ajudar. peticiona. Porque Uhum. alguma solução tem que ser dada. Né? As partes estão esperando aquela solução. É isso que a gente não pode tirar de mente. Qual é o fim? Lembra que eu expliquei como é que é o processo? O processo tem que chegar num fim, que é o quê? Resolver a vida daquelas pessoas. Alguém teve um direito que foi desrespeitado. O perito também é uma pecinha ali para a gente entender quem é que tem razão. E às vezes a gente esquece. Né? Às vezes a gente fica tão preocupado com as engrenagens, né? A gente fica ali com aquele Lego colocando as peças e todo mundo esquece que tem gente por trás daquilo tudo. Então também é importante isso, que o perito Muito. também tenha isso em mente. Por isso que tem o prazo, né? Por isso que ele não pode cair nessa briga toda das partes. É isso que é o mais importante aqui. Essa parte, muito legal a sua abordagem, doutora. Principalmente essa parte sobre pressão, né? E pressão em todo lugar, tudo e qualquer coisa que você quiser. Ah, eu não gosto de pressão. Então, o Vai mundo que a fazer gente outra coisa. Não vai ser perito judicial. você só tem que decidir o que você quer para sua vida. A engenharia, ela tem pressão em todos os níveis, todos os casos. Se você for fazer estágio, tem a pressão do seu chefe em cima de você te cobrando. Se você entrar numa empresa, seu chefe ele vai querer o seu resultado, né? O seu chefe não quer fazer amizade com você, ele quer seu resultado. Qualquer coisa que você faz tem pressão. Então, a perícia judicial, você não vai ter um chefe, mas por outro lado, você tem que se atentar nas suas obrigações, suas atribuições, certo? Você não. Aquela pressão, aquele nível de tensão entre as partes, você não pode se influenciar, você tem que simplesmente cumprir o seu trabalho, porque senão isso pode atrapalhar até o desenrolar do processo, né? As E conclusões. pensa na importância do que você está fazendo. O juiz muitas vezes vai se basear nisso que você está colocando ali. Então você tem que ter total segurança daquilo. A vida de alguém, né, vai mudar por conta disso. São decisões muito importantes ali. A pessoa está dizendo que o imóvel dela não foi entregue da forma como está. Ela ficou anos, por exemplo, juntando ali o dinheirinho para comprar aquele apartamento e está com defeito.
Então, de repente, o que aquele engenheiro falar é fundamental. Ela tem razão ou a construtora tem razão? O juiz não tem como saber. Então, o engenheiro tem que ter total segurança do que ele está dizendo. É a prova mais importante nesse processo. Sim, Se esse muito. engenheiro não tiver confiança, não tiver segurança do que ele está fazendo, como que o juiz vai poder decidir? Entendeu? Então, eu preciso ter um bom engenheiro. Eu preciso ter alguém que me fale, sim, juíza, eu tenho como dar o laudo aqui. Eu preciso disso. Porque senão, se ele não tiver essa segurança, eu vou ter assistente técnico de todo lado ali brigando por causa do laudo, eu não vou conseguir resolver nunca. Sim, com Essa é a certeza. questão. Para ser perito judicial, o engenheiro tem que conseguir ter essa firmeza. É muito importante para nós essa prova técnica, porque nós não sabemos. Muito legal. Muito interessante isso. É, em relação a o que seria uma perícia bem feita? A gente já conversou um pouco sobre tudo, né? Talvez você já tenha até falado sobre isso. O que você considera assim? Eu acho que uma perícia bem feita é aquela perícia em que o perito consegue entender qual é a questão ali, sabe? Qual é a pergunta que é feita? O que é necessário para o juiz decidir ali? É isso? Aí ele vai, ele consegue analisar ali tecnicamente, ele consegue resumir isso, faz um laudo conclusivo sobre isso. Olha, é isso. A questão é essa, eu analisei, eu consegui entender, e é isso. Sabe, por exemplo, tem um problema ali de vazamento do imóvel de cima no imóvel de baixo. E realmente eu concluo que é o imóvel de cima, entendeu? Não é uma questão do de baixo, sabe assim, é o esgoto. Né? O problema é da Sabesp. Pronto, Muito, é muito, isso. Eu sei a quem eu vou poder, sabe, de quem é a culpa e quem vai arcar com o prejuízo. Pronto. É isso que a gente precisa. muito interessante. Então, o que o perito vai fazer no processo? Nada mais, nada menos que aplicar suas competências. Exato. Você não estudou como funciona uma estrutura? O juiz, ele não estudou, ele não tem obrigação de estudar, ele escolheu o direito. Por isso que ele está nessa posição. Então, o que Exatamente. você vai cumprir a sua obrigação? Ah, está acontecendo porque deu um vazamento nessa estrutura, você vai explicar. Ah, mas por que simplesmente deu um vazamento? Tudo que você colocar, você tem que explicar o porquê. Apresenta uma foto lá, coloca o que aconteceu, qual que é a solução? O processo exige uma solução para aquilo? Então, apresenta uma conclusão. Ah, eu vou copiar um trecho do livro e vou colar. Não, você vai apresentar nas suas palavras de uma maneira que o juiz ele entenda, né, doutora? Exato. Exato. Facilitar o trabalho do juiz, que o juiz já tem muito trabalho. E é isso. É realmente muito interessante essa nossa conversa. Não, e você resumiu perfeitamente, porque assim, é como se a gente tivesse ali uma orquestra, né? Cada um é um instrumento diferente e a música tem que ficar boa, né? No fundo é isso. Então, para que a sentença fique boa, todo mundo vai ter que trabalhar bem e a gente tem que se comunicar bem. É isso. O perito não tem que ter medo do juiz, o juiz tem que ouvir o perito, né? Já fiz aqui uma meia-culpa, desculpa em nome dos juízes que também, às vezes, estão estressados, estão irritados, não ouvem. Tem que ouvir, eu falo isso para os meus colegas também. Às vezes a gente também está tão sobrecarregado com tanta coisa que não precisa ouvir. Né? A pessoa não está te ajudando, então vamos ouvir. Né? Ou põe no papel, coloca ali quais são as questões. Agora é isso, só que é o que eu sempre falo para todo mundo, a gente tem que ter vocação. Né? A pessoa para fazer engenharia, às vezes ela não gosta dessa parte, de ter que lidar com mais gente, com essa pressão nesse nível. Então não adianta Sim. pensar que tá difícil, por outro lado, eu vou fazer laudo judicial porque é mais fácil. Gente, não é. Né? Vai ter trabalho? Vai ter. A gente sempre precisa de perito. Mas nem sempre é mais fácil. Tem partes que são fáceis, né? Talvez para vocês uma avaliação de imóvel seja uma parte mais fácil. Mas tem partes que são bem complicadas. É isso. Sim. Mas daí, por isso que você tem essa escolha também, o perito, de se ele realmente analisar o processo e, né? É muito Sim. importante o processo que não tem conhecimento técnico referente àquele processo. Então você E o pode. perito pode falar que ele não quer aquele caso, né? Às vezes é uma área que, por exemplo, engenheiro mecânico, muitas vezes são nomeados para questões mecânicas.
Quantas vezes, né? Eu tenho um amigo que ele é engenheiro mecânico, ele fala várias vezes, são coisas que não é da minha área de engenharia mecânica, era de mecânica de automóvel. E muitas vezes eu sou nomeada. Ele falou, às vezes eu até vou lá e vejo, porque, né? Mas não é exatamente a minha área. E ele declina. Às vezes ele faz, né? Mas não é exatamente. Porque as pessoas confundem. Porque é uma oportunidade que vocês têm aí, né, Sim. de monetizar o diploma de vocês e entender e colocar em prática aí o conhecimento de vocês. Doutora, tem mais alguma consideração que você gostaria para finalizar ou seria isso? Eu acho que é isso. Eu acho que, enfim, é aquilo que eu falei, né? Não percam a oportunidade de fazer essa questão da gratuidade da justiça. Não, né? O valor que pode parecer pequeno é aquilo que você falou, mas para o que se ganha no Brasil, às vezes não é tanto, né? São algumas horas, é uma forma do juiz ver o seu trabalho e é também uma forma de ajudar pessoas que às vezes de outra forma não poderiam ter acesso à justiça, né? É um jeito até de fazer uma caridade, talvez. Encare da forma como for. É um jeito da gente fazer o Brasil também ir para frente. É importante esse trabalho, eu sempre falo isso, né? Todos os profissionais que puderem precisam dar sua contribuição. É muito triste quando a gente não consegue, às vezes, profissionais para fazer esse trabalho de justiça gratuita que é tão importante, né? Num país que a gente tem tantas pessoas precisando disso. Então, isso tudo que você falou é muito importante. E um perito que for parceiro, que estiver ali com quem o juiz possa contar, certamente ele vai nomear também para outros casos mais complexos, em que o perito vai ganhar um pouco mais. Né? Eu acho que é isso. É isso, pessoal. Que live sensacional. Realmente foi uma honra receber a juíza de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo hoje aqui conosco. Conhecer um pouco mais sobre ela, sobre o trabalho dela e adquirir muito conteúdo de valor, né? Eu sempre falo aqui que a gente tem que aprender com quem realmente sabe fazer. E eu acredito que o juiz de direito ele tem completo domínio, não tem ninguém que isso aqui que vocês ouviram, pessoal, é melhor do que qualquer curso que vocês veem por aí, tá? Isso daqui é assunto que a gente vê direto da fonte, como eu posso falar. Então aproveitem, eu vou deixar salva essa live aqui para vocês assistirem, assistam várias vezes, quantas vezes possível. E muito, muito obrigado pela sua presença, doutora. Queria Eu que te agradecer. agradeço. Gostei muito aqui de conversar. Espero ter esclarecido um pouco. É isso. Muito sucesso na sua carreira, né? Que eu acredito que você já tem. Ah, Tchau, eu, tchau. Tudo eu que agradeço. Sucesso para vocês também. obrigada. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.